Olá, bonitas, boa noite. Hoje nós vamos estudar ombro, tá? Ombro é uma das articulações mais complexas que nós temos no nosso organismo. Ombro e quadril, vocês já devem imaginar que são bem complexos, tá? Mas nós vamos estudar um pouco hoje sobre a anatomia do ombro, né? Entender um pouco também sobre as patologias que envolvem esse complexo articular, entender quais são as articulações que temos dentro do ombro, por que é difícil tratar e também quais os tipos de massagem, o que a gente pode fazer para ajudar o nosso paciente, tá? Para entender sobre ombro, primeiro nós temos que conhecer os ossos que compõem a articulação desse ombro aí, tá? Então, vamos lá. O primeiro é a escápula, tá? Então, nós temos a escápula, o segundo é a clavícula e o terceiro é o húmero, que é o osso do braço. A gente vai estudar um pouquinho mais todos eles, tá? Aqui, como vocês podem observar na foto, o acrômio, que é essa segunda fotinho aqui, o acrômio, ela é a ponta do osso aqui da espinha da escápula, tá? Eu vou ver se tem uma foto melhor aqui para vocês verem. Ó, clavícula, escápula, húmero e externo. Por que que o externo tá aparecendo aqui? O externo é esse osso que nós temos aqui na frente, tá? O externo, na verdade, ele não faz parte da articulação do ombro, porém, a clavícula, ela se conecta no externo e nós precisamos mexer a clavícula para movimentar o ombro. Então, nós teremos aqui uma articulação já aqui, ó, nesse início, tá? Mas depois eu vou explicar certinho para vocês, nome, passa tudo melhor. Mas vamos lá, ossos. Então, nós temos o osso da clavícula, o osso da escápula e o húmero. Vamos estudar um pouquinho mais a fundo cada um deles, tá? Primeiro temos a escápula. Linda, maravilhosa escápula que se chamava omoplata, tá? Esse nome vem do latim, né? Normalmente as palavras vêm ou do latim ou do grego. Esse nome vem do latim. E omoplata significa homo é ombro e plata é pá. Seria a pá do ombro. E parece uma pazinha mesmo, né? Escápula é basicamente a mesma coisa, tá? Mudou o nome, mas é basicamente a mesma coisa. Então, nós temos aqui várias nomenclaturas do osso, e vocês vão perceber que cada acidente, a gente chama de acidente anatômico, mas são as ranhuras, o formato ali do osso, tem um porquê. Cada formatinho que tem no osso, ou passa um tendão, ou passa um músculo, ou se conecta, né? Origina um músculo dali, ou se liga um músculo ali, ou passa alguma inervação, vasos sanguíneos, enfim. Então, nós temos a escápula, ela tem várias dessas ranhuras, como vocês podem perceber, mas hoje, para estudar ombro, tá? Hoje não é uma aula só da escápula. Para estudar ombro, a gente vai gravar alguns nomezinhos, tá? O primeiro nome que nós vamos gravar é o acrômio, que é essa bordinha, essa ponta da espinha da escápula, tá? É isso aqui, ó. Para você identificar em você, se você tocar no finalzinho do seu ombro aqui em cima, você vai sentir o acrômio, tá? Então, nós temos o acrômio, e esse acrômio, bom, você consegue sentir bem certinho o acrômio aqui. Ele também tem um nome que vem do latim, né, que significa que está no alto. Aí, a próxima coisa que eu quero que vocês observem é esse processo coracoide aqui, ó. Processo coracoide e a incisura da escápula, tá? Observem
a anatomia dessa parte aqui do osso. Outra coisa que eu quero que vocês observem também é a cavidade glenoidal. Vamos observar na segunda foto melhor. Temos aqui a cavidade glenoidal, tá? Essa cavidade é muito importante para a gente. Por quê? Porque essa cavidade da glenoide, ela é onde se encaixa o úmero. Então, percebam que é um pouquinho... Normalmente, o nosso corpo ele é todo feito de encaixes. Mas, nesse caso, é uma superfície reta que precisa encaixar algo redondo, que é a cabeça do húmero, do nosso osso do braço, tá? Então, o nosso corpo, como que você vai encaixar algo reto em algo redondo? Deveria ser assim, né? Como algumas outras articulações, como do cotovelo, mas não, é assim. Então, o nosso corpo, ele criou um colchão, digamos assim, que ele vai fazer um pouco do formato ali para grudar essa cabeça do húmero, tá? Mas depois eu vou explicar bem certinho o que que é. Porém, os problemas que acontecem no ombro, muitas vezes, vocês precisam saber os nomes dos ossos, dos músculos, porque os problemas vão vir com esses nomes, tá? Então, é muito importante que vocês guardem esses nomes. Então, essa cavidade glenoidal é muito importante, tá? Esse processo coracoide, o que é o processo coracoide que tem aqui desse lado também? Ele é um ganchinho grudado na escápula, tá? Para que serve esse ganchinho? É onde originam-se alguns músculos. Por isso que existe esse ganchinho. Ele tem uma função, tá? E tem alguns músculos que estão grudados nele, assim como o peitoral menor é um desses músculos, tá? Então, guardem bem. Os outros nomes, por enquanto, vocês não precisam gravar, nem olhar, nem estudar. Depois, numa outra aula, a gente estuda melhor a escápula e os seus problemas também, né? Mas vamos lá. Aí nós temos, lembra do acrômio que eu falei, que é a pontinha do ombro aqui? Então, a gente tem 3 tipos de acrômio. Isso é da pessoa, isso é da anatomia, isso já vem com você. Nós temos um acrômio mais reto, temos um pouco mais curvado, e ali na foto C, você pode observar que ele parece bem um ganchinho mesmo. O que isso nos traz de problema, tá? Isso pode acontecer com o tempo também, tá? O que acontece? Vocês percebem que nós temos uma articulação, certo? Do braço com a escápula e a clavícula. Então, quando nós levantamos o nosso braço, o osso, o nosso húmero, ele vai levantando, ele começa a encostar no acrômio, nessa pontinha. Percebam, podem colocar o dedo bem aqui na ponta, no lugar mais molinho aqui, embaixo do acrômio, um pouquinho embaixo. Fiquem com o dedo ali, vocês vão levantar, né, o seu braço, e vocês vão perceber que vão começar a sentir o osso do húmero, tá? Então, quanto mais perto, às vezes, começam a acontecer os problemas, né? As tendinites, as bursites e por aí vai. Então, é muito importante a gente saber disso. Tem como a gente controlar? Não tem, tá? Mas, de repente, o cliente precisa fazer um exame, ele precisa fazer um raio-x, uma ressonância, uma tomografia, a gente precisa desses dados, muitas vezes, para poder ajudar o nosso paciente, tá? Isso é a nível de conhecimento de vocês. A gente pode alterar? A gente pode mexer? Não. Mas a gente precisa saber, porque exatamente isso pode estar provocando a dor no braço do seu paciente, ou no ombro, né? Dependendo do que ele está apertando.
Temos o outro osso, segundo, que é a clavícula. A clavícula, ela é bem aquele osso de cachorro mesmo que a gente entrega, né? Parece uma costela, um osso de costela. É tipo isso. Então, a clavícula nós palpamos bem facilmente, é bem fácil de você palpar, que é essa forma aqui, essa saboneteira, né? Que a gente chama. Então, é bem fácil de você palpar a clavícula, começa bem aqui no centro, e você vai caminhando até o ombro, tá? Ela vai se conectar com o acrômio, tá bom? Muito importante a gente saber também. E aí nós temos o húmero, né? Famoso aí, maravilhoso, o nosso osso do braço, aonde um pouquinho por ali no meio temos aquelas gordurinhas maravilhosas do tchauzinho. Então temos ali a cabeça do húmero. Estão vendo que ela é bem arredondadinha? Essa cabeça do húmero que vai se conectar na glenoide, como a gente já tinha conversado. O resto do osso, por enquanto, não vamos estudar, tá? A gente não vai estudar muita coisa aqui desse osso, porque depois vai já para o cotovelo, que é uma outra aula. Mas o importante que vocês observem aqui nesse slide é esse sulco. Cadê a minha flechinha? O sulco intertubercular, tá? Por que é intertubercular? Porque o nome aqui, ó, o nome dessa cabeça do úmero é tubérculo. E aí nós temos dessa ponta do úmero, eu diria, né? Nós temos a cabeça e do outro lado nós temos o tubérculo, tá? Que é uma tuberosidade. Então, o sulco, ele é uma vala, vamos dizer assim. É uma vala que tem ali. E por que isso é tão importante, Glau? Prof. Glau, por que isso é tão importante? Isso é muito importante, isso não é pouco importante. O que uma ranhura no osso tem a ver com as dores do meu paciente? Tem a ver, gente, que nesse sulco intertubercular passa uma coisa muito importante. E é assim, ó, uma coisa que dá muito problema em quem trabalha o dia inteiro no computador, cabeleireiro, manicure, nós mesmos, que é o tendão longo do bíceps. Então, o tendão longo do bíceps, ele começa aqui em cima e ele vai passar esse buraco no osso, esse caminho no osso foi feito só para ele, exatamente para ele. Deus criou esse buraquinho para passar ele, senão o tendão ia ficar fora, né, para fora. Então, ele passa exatamente nessa ranhura do osso, tá? E por que é muito importante? Porque muitas dores, muitos problemas são nessa região, tá? A tendinite é uma delas. Então, é muito importante você saber. E a gente consegue palpar esse tendão. É só você colocar o dedo bem no meio do osso, bem no meio do teu ombro, quer dizer, e você movimentar o teu dedo com firmeza, ó, para frente e para trás. Você vai sentir lá no fundo, mas tem que ser fundo. Lá no fundo você vai sentir esse tendãozinho aí do músculo, tá bom? Então vamos lá. Continuando, temos aqui os ligamentos do ombro, alguns dos ligamentos do ombro. Tudo no nosso. Lembra que eu falei para vocês nas aulas práticas que o nosso corpo ele é forte. Se você fizer aquela massagem muito leve, passação de óleo, você não vai conseguir soltar nunca o seu paciente, não vai ter resultado. Você precisa ter resultado na primeira sessão. Na primeira sessão bem feita, você já tem resultado. O que acontece é que nas outras você vai só melhorando ainda mais, tá? Então vamos lá.
Temos o ligamento. Lembra que eu falei que vocês precisam saber o nome do osso? Então, agora a gente vai entender por quê. Temos ligamentos acromioclaviculares. Onde fica esse ligamento, professora? Muito óbvio. Entre o osso do acrômio e a clavícula. Olhem, percebam, muito fácil. O outro ligamento, ele conecta a clavícula no processo coracoide. Lembra que eu falei para vocês? Guardem o processo coracoide no nome, que é aquele ganchinho que tem na escápula. Então, existe um ligamento ali. É por isso que a nossa clavícula não sai do lugar, não sai aqui sambando no nosso corpo, porque ela está presa por vários ligamentos, assim como todos os ossos e todos os músculos do nosso corpo. Então, nada vai sair do lugar. O que acontece é que às vezes sim, sai do lugar, mas mais para frente eu vou mostrar para vocês o porquê. Mas já comecem a pensar, pô, se os meus ligamentos foram feitos para manter tudo grudado, não sair do lugar, se está saindo do lugar, já podemos pensar que pode ser que tenha algo a ver com o ligamento, certo? Com certeza o ligamento não tá legal. Primeira coisa que a gente já descobriu. O ombro começa a sair muito do lugar, primeira coisa, o ligamento não está legal. Tá rompido, tá laceado, não sei. Só sei que tem a ver com o ligamento, certo? Tá, vamos para a próxima. Alguns músculos do nosso ombro, tá? Que também é importante a gente saber. Então, a gente já sabe os 3 ossos: clavícula, escápula e húmero, tá? 3 ossos. Agora os músculos. Temos o deltoide, que é esse músculo, é um músculo grandão que envolve o ombro por cima de tudo que a gente vai falar. Tá aqui, o deltoide, tá? Temos o supraespinhal, que vocês viram na aula prática lá, que eu mexi ali em vocês, que é bem em cima, você encontra aqui a espinha da escápula, e em cima dela tem o supraespinhal, tá? O infraespinhal, ele está bem grudado na escápula, certo? Pelo lado de fora, você consegue tocar nele, e ele se conecta aqui no úmero, tá? Ele prende o seu braço. Nós temos o redondo menor, que é aquele que eu peguei em vocês também, que dá uma dorzinha, mas é uma dorzinha gostosa, que a gente solta na liberação, tem que soltar. É esse músculo aqui de baixo, a gente consegue palpar ele também, sentir. É o redondo maior, ele já não faz, o redondo maior ele tá ali, mas ele não faz parte da articulação muito do ombro, não, tá? Ele tá conectado no braço, ele tem a ver, mas em alguns problemas que acontecem com o ombro, ele já não tá tão relacionado, tá? Mas ele fica um pouquinho abaixo do redondo menor, e ele também tem ligação com, ó, percebam, gente, quando eu falo assim, ó, tratem o cliente de forma integral, não faz massagem só onde ele está com dor. Olha ali o redondo maior, ele está grudado embaixo da escápula, puxando o braço, puxando o úmero. Ele serve justamente para essa movimentação, né? Então tem a ver sim. Você precisa soltar toda a estrutura, tudo, tá? E o subescapular, ele está embaixo da escápula, quer dizer, ele está, como que eu vou dizer? Ele está atrás da escápula, na verdade, perto do, perto da costela ali, entre a costela e a escápula ele está ali, por dentro, tá? E ele também se conecta lá no braço. Então, nós temos uma coisa maravilhosa chamada manguito rotador. Olha só, gente que faz academia, lembra que o professor vive falando manguito rotador, manguito rotador? Você tem que fortalecer o manguito rotador. Esse manguito rotador, quando ele está enfraquecido,
Ou quando você vai, por exemplo, fazer um exercício na academia e você tem essa musculatura enfraquecida, parte de tendão ali também, você pode romper um desses músculos. E aí, meu filho, aí complicou bastante. Então, para você fazer qualquer tipo de exercício na academia, vai puxar peso para o braço, tudo você vai usar o braço e a mão, não vai? Até para a perna. Para fazer perna, você não utiliza o stiff, você não precisa pegar com peso o braço. Você vai fazer agachamento com peso. Então, tudo você vai precisar dos seus braços e mãos fortes, certo? Se essa musculatura estiver enfraquecida, é um problema. Então, o manguito rotador é formado por 4 músculos, tá? Supraespinhal, subescapular, infraespinhal e redondo menor. Esse é o manguito rotador. E esse manguito rotador, o que que ele faz? Ele puxa esses, né? Esses músculos, o que que eles fazem? Eles puxam o ombro no lugar. Por quê? Lembra que eu falei lá no começo que nós temos uma articulação que é reto de um lado e redondo do outro, né? Lembra da glenoide do húmero? Por que que é assim? Por que que não é assim, Lau? Porque precisa de muito movimento. Se fosse assim, não daria para fazer. Então, como ele é reto, o nosso braço vem para cima, vem para baixo, vem para um lado, ele gira. Então, nós precisamos de muita movimentação nessa articulação, por isso ele é assim, tá? Por exemplo, o cotovelo já não é. Depois, numa outra aula, vocês vão ver que o cotovelo, um osso se encaixa no outro. Por isso que o nosso cotovelo só vai para frente e para trás. Você não consegue girar para outros lados, não desloca, certo? Então, é por isso, tá? Então, percebam que o manguito rotador é muito importante aí para o nosso ombro, tá? Para o nosso braço, isso vocês já vão começando a criar na mente de vocês aí tudo que o cliente precisa fazer caso ele esteja com problemas, né, com dores no ombro, no braço, tudo isso. Aqui eu coloquei mais uma foto para vocês terem mais um pouco de visão. E aqui tem aquela coisa linda que eu falei para vocês, lembra do sulco? Então, o sulco tá aqui, ó. Olha que lindo o tendão do bíceps passando bem naquela ranhura do osso. Olha que maravilhoso. Tá aqui, ó. Temos aqui o tendão do supraespinhoso. Então a gente pensa, é um músculo que não tem nada a ver em cima da escápula, só que olha lá, ó. Um dos maiores problemas que acontece é com ele, tá, gente? De romper. Então, tem que saber. E aqui também, pela primeira vez, não menos importante, aparece a nossa querida bursa. A bursa, ela nada mais é do que um colchãozinho de proteção para não ficar roçando o músculo no osso e no ligamento, tá? Então, quando a gente levanta, né, o braço, essa bursa não deixa o osso ficar encostando no osso, tá? E aí que vem outro problema. Bursite, o que que é bursite? É uma inflamação dessa bursa, tá? Então, quando a gente inflama, você pode inflamar o tendão, pode inflamar a bursa. Então, tudo isso pode ficar inflamado, tá? E aí, quando essa inflamação está muito aguda, é gelo, tá, galera? Não vão pôr calor onde já está tudo inflamado. Inflamação, para quem não lembra, são 4 coisas: calor, rubor, edema e dor. Tá vermelho, tá quente, tá doendo, calor, rubor, e está inchado, é inflamação. Por dentro a gente não consegue ver, mas se tá doendo, o cliente não consegue levantar, pode saber que é inflamação. Indica gelo 3 vezes por dia, 20 minutinhos,
o cliente já vai começar a sentir um alívio. Só que eles são safados. O cliente é safadinho. O cliente não faz, tem preguiça, porque ninguém gosta de colocar coisa gelada no corpo, tá? Então, vocês têm que insistir bastante. Vamos lá. Temos agora as articulações do ombro. Falamos dos ossos, dos músculos, dos ligamentos, e agora a gente vai juntar toda essa salada para formar articulação. Lembra lá no início que eu falei que tinha o externo que fazia parte? Então, aqui nós temos o osso do externo, tá? E aqui nós temos a clavícula. Então, a primeira articulação do ombro, por incrível que pareça, tá fora de contexto, mas está dentro, é a articulação externo-clavicular. Lembra que eu falei que tem que lembrar do nome do osso? Então, lembrem do nome dos ossos que vocês nunca mais vão se perder na vida no ombro de ninguém. Externo-clavicular. Segunda articulação do ombro é acrômio, não vou nem ficar repetindo que agora vocês já decoraram, já sabem, né? O que é acrômio? E o que é uma clavícula? Então, a segunda articulação é entre o acrômio e a clavícula, tá? Ali temos ligamento também. De repente, se a pessoa tem um acidente, tem um tombo, uma queda, uma fratura nessa região, os ligamentos dessa região podem romper ou parcialmente, ou totalmente, ou podem inflamar, tá? O que mais? A terceira articulação é a escápulo-torácica. Ela, assim, ó, ela eu coloquei como falsa, ela é dita, né, como uma articulação falsa do ombro, articulação falsa do ombro. Por quê? Porque ela não tem muita movimentação. Porém, quando a gente faz esse movimento, a escápula, ela desliza sobre o tórax, né? Quando a gente faz isso aqui, a escápula, ela desliza sobre o tórax. Então, também a gente chama de articulação, não é muito uma articulação, mas vale, tá valendo. A quarta articulação lembra que eu falei para vocês? Lembre do nomezinho. Então, nós temos a quarta articulação chamada glenohumeral. E essa articulação é muito, mas gravem bem, é muito importante, tá? Porque muitas doenças e problemas vão ter esse nome. Ah, problema na articulação glenohumeral. Glenohumeral, o que é articulação glenohumeral? Vai estar no exame do médico. Vocês vão ver o cliente te falando porque o médico falou para ele. Então, agora vocês já sabem o que é a articulação glenohumeral, tá? A articulação glenohumeral é a articulação do húmero com a glenoide. Gleno vem de glenoide, humeral vem de húmero. Podemos chamar de escápulo humeral, porque a glenoide é uma parte, né? Como é que eu vou dizer? É só a parte que conecta o osso, né? Do húmero. Então, mas a glenoide está na escápula, é uma parte da escápula. Então, podemos chamar de escápula humeral também, mas não é muito usado. Já vou logo adiantar, vocês vão ver muito fisioterapeuta, médico, todo mundo chamando de glenohumeral. E essa articulação, ela podem acontecer vários problemas nessa articulação aí, justamente por aquilo que eu falei, porque um lado é reto e o outro é redondo. E aí nós temos, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui eu coloquei mais algumas fotos. Ah, tá. Aqui eu coloquei uma fotinho para vocês verem do lábio. Lembra que eu falei que tem um lábio que gruda o osso para tentar minimizar aquela retidão da escápula no osso redondo? O próprio corpo, Deus, alguém, criou um lábio que vocês percebem que ele já tem um formatinho assim mais de, como é que eu vou dizer? Mais acolhedor do osso ali do húmero. E aí, ó, coloquei aqui primeiro, glenoide, essa região aqui, essa face da escápula. Glenoide mais o lábio. Opa!
Eita, glenoide mais o lábio. Glenoide mais o lábio mais os ligamentos. E aqui nós temos tudo, tá? Então, esse lábio é muito importante porque é aqui que o osso do braço húmero vai grudar. E aqui também tem uma coisa muito importante que vocês vão identificar no exame do cliente de vocês. Depois eu quero fazer uma aula de radiologia para a gente. Uma não, vão ter que ser várias, mas pelo menos uma aula para a gente começar a saber ler exames, né? Porque a gente precisa saber ler o exame do nosso paciente e entender. Não adianta a gente ficar perguntando para ele ou fazer cara de paisagem, ler e fingir que entendeu e não entendeu nada. Então, vai estar escrito lá que o teu paciente tem lesão labral. E aí? E aí você vai pensar assim, beleza, meu paciente tem uma lesão labral. Que bosta de labral é essa? Da onde vem isso? É disso, é esse lábio que vocês estão vendo aí, maravilhoso, que está aí na glenoide, tá? Então, o teu paciente tem uma lesão nessa conexão da escápula com o braço, tá? O que vão trazer como é que eu vou dizer? Vários problemas aí para ele, né? Vejam que eu botei muita coisa para estudar, né, galera? A gente às vezes perde tempo fazendo outras coisas. Então vamos lá. Tá? Aqui aquilo que eu falei para vocês, o lábio da glenoide, ele é uma adaptação para articular um osso redondo com um osso reto, né? Tendãozinho ali da cabeça do bíceps de novo para vocês, nunca mais esquecer. E aqui nós temos algumas patologias relacionadas ao ombro. A primeira delas, a mais famosa, que mais vocês vão encontrar na vida de vocês, de terapeuta ou não, é a tendinite, tá? Então, vocês viram ali o tanto de coisa que tem no ombro? Isso que a gente nem falou da inervação e não falamos da parte sanguínea oh meu Deus, dos vasos sanguíneos que passam naquela região, tá? Mas a gente vai falar isso depois, quando nós formos estudar uma outra coisa que passa aqui, ó, bem aqui, tá? Aí a gente vai falar bastante dessa outra parte. Mas enfim, temos a tendinite, que a tendinite ela é uma inflamação do tendão, muito fácil. E qualquer inflamação, tende vem de tendão. Vocês vão começar a estudar anatomia, vocês vão perceber que parece tudo muito difícil, nomes muito difíceis. Só que quando você sabe o que significa aquele nome, fica tudo muito fácil, fica tudo muito óbvio, na verdade, tá? Então vamos lá. Tendão do supraespinhoso pode ter tendinite, pode ter uma tendinite no bíceps, tá? E pode ter uma tendinite ali no subescapular, nessa foto. Mas você pode ter uma tendinite em vários lugares. Tendinite calcária do ombro, o que que significa? Até coloquei ali, ó, metade da foto é um desenho e a outra metade é um exame real. Aquilo ali é uma calcificação, gente. Quando eu falo para vocês, às vezes tem um nozinho ali, tem um ponto gatilho. Às vezes pode calcificar. É tanto tempo que a pessoa tá com aquilo que às vezes o corpo calcifica, tá? Isso é verdade, eu tô provando aqui para vocês. Então, olha só, tem uma calcificação na área do tendão. Imagina, gente. E é uma coisa que fica inflamando o tempo inteiro. É bem complicado. A gente tira isso, aí é com o médico, tá? Bursite, que eu falei para vocês, aquela inflamação na bursa, né? Ali do ladinho tem até uma lesão. Lembra que eu falei da lesão do supraespinhal, que se a musculatura estiver fraca, e você for pegar muito peso, imagina o tanto de peso que aquele músculo ali tem que aguentar. E se tiver uma lesão do supraespinhal, ou também de qualquer outra musculatura ali próxima, essa inflamação, ela pode ficar mais generalizada e pega na bursite também, tá? Na bursa, né, no caso.
ou pode ser algum problema na própria bursa também, tá? Só que tudo isso nós vamos saber, a gente tem olho, nós somos Superman para ter aquele olho de raio-x? Não. Então, nós podemos supor e mandar o cliente fazer exame. Precisa mandar o cliente fazer exame, tá? Só assim a gente vai ter certeza. Identificamos, fizemos ali algumas avaliações, fizemos massagem, você viu que não é no músculo, que não é um ponto gatilho do músculo. O cliente está reclamando de dor na articulação, ele pega bem onde estão os ossos. A gente mexe em osso? Não. Então, a gente consegue mexer lá dentro? Não. O máximo que a gente consegue fazer é soltar toda essa musculatura, solta braço, solta costa, solta cervical, solta peitoral, deixa essa região mais mole, mas aquilo que está ali dentro precisa ser, a não ser que seja uma tendinite, né? Uma inflamação é uma coisa. Agora, dependendo do que tem lá dentro, a gente não mexe, só manda para o médico, tá? Lesão do manguito rotador, que é aquele grupo de músculos que eu falei para vocês. Pode ser uma lesão em vários deles, mas eu coloquei bem ali frisado para vocês verem que o supraespinhal é um dos músculos que mais rompe, porque tem todo o peso, né? Percebam ali que os outros ainda, mas ele tem todo o peso do braço mesmo em cima. Então tem que cuidar. Na academia tem que pedir para o teu cliente fortalecer o manguito rotador, tá? Isso aí quem faz é o personal trainer. Osteoartrite, e ali a gente tem uma artritezinha para vocês verem. Isso também a gente trata, já foi. Isso já é degenerativo do osso. Aí a gente trata a parte muscular para tentar aliviar a dor e só. E tratamos a inflamação também, mas assim, para dar uma qualidade de vida melhor para a pessoa, né? Mas só que o osso, quando degenerou, não é com a gente, né? Não tem o que a gente fazer. Mas a gente pode, sim, pode melhorar flexibilidade, mandar o cliente fazer o que nesse caso? Muita academia, em todos os casos, todos, 100%. Ah, meu cliente tem uma dor de cabeça, vai fazer academia. Todos os casos, a gente precisa mandar o cliente fazer academia. E eu tenho que criar vergonha na minha cara e começar a ir certinho para academia também. Porque o que acontece? Quando o nosso músculo, parte muscular, ela fica enfraquecida, a gente vai ficando velho, os nossos tendões, articulações, músculo vai ficando tudo flácido, gente. A gente vai perdendo colágeno, a gente vai perdendo fibra, a gente perde água, a gente perde tudo. E aí o que que acontece? O nosso osso começa a ficar, vamos dizer assim, frouxo, bambo, solto. E aí as articulações, os nervos, fica tudo meio frouxo. Então, quando você vai para academia, você constrói uma parede de tijolo, você começa a reconstruir tudo aquilo que estava meio bambo. Então, você começa a fortalecer e você protege essas articulações, entendeu? O próprio músculo vai sustentar a postura. Levantei meu braço. Não estou forçando a minha articulação, são os meus músculos que estão fazendo esse movimento aqui. Agora, se eu estou com tudo fraco, eu vou fazer, lógico que o meu músculo vai fazer o movimento, só que eu vou forçar a articulação também, tá? Então, 100% de academia dos seus clientes. Síndrome do impacto. Essa síndrome acontece bastante quando o cliente tem uma batida, um tombo, uma fratura, um acidente, alguma coisa, tá? E aí o que que acontece? Como é que eu vou dizer? Ela lesiona aquelas estruturas dentro do ombro, e aí ela pode causar várias coisas. Ela pode causar uma bursite, ela pode causar, que nem tem ali, osteófitos,
ruptura do labrum glenoidal, que é o lábio da glenoide, desgaste, enfim, pode causar vários problemas aí. Por isso é importante a gente perguntar, fazer ali a nossa anamnese. Necessariamente, obrigatoriamente tem que ser escrita? Não, eu já não faço mais anamnese escrita, assim como eu conheço vários profissionais aí que já estão muito tempo no mercado que também não fazem, tá? Mas é bom fazer. Se eu puder, assim, ó, orientar, faça uma anamnese escrita, assinada, tudo bonitinho, tá? E aí você precisa perguntar tudo isso, porque às vezes o cliente, ele não se lembra. Ele começa a sentir a dor muito depois do que acontecer, do acidente lá. Por quê? Porque o corpo ele vai demorar um tempo para processar tudo aquilo. E às vezes causou uma lesãozinha no ossinho, e o ossinho começou a cutucar, não doeu, daqui a pouco começou a piorar, entendeu? Então você precisa perguntar tudo isso para o seu cliente. Capsulite adesiva ou o famoso ombro congelado. Isso vocês vão escutar bastante na vida terapêutica de vocês. Cliente reclama que não consegue pentear o cabelo, não consegue levantar o braço, não consegue limpar a bunda, gente. Não consegue passar dessa altura aqui. Não consegue fazer isso aqui, ó, não consegue, tá? Isso, muito provavelmente, pode ser uma capsulite adesiva ou ombro congelado. Que são essas... nós temos ali aqueles ligamentos, né, que conectam tudo. Aquele ligamento que vocês estão vendo ali, ele vai por cima daquilo que a gente falou, tá? Daquela articulação glenoide. E aí, esse ombro congelado, ele pode ser por um impacto, só que muitas vezes ele aparece do nada, tá? Nem os médicos conseguem descobrir por quê. E são 3 fases, tá? Quando acontece isso, o ombro congelado tem 3 fases. A primeira é inflamatória, dói muito, mas o cliente ainda consegue mexer o braço. Segunda fase, congelou, não dói tanto mais, só que o cliente não consegue levantar o braço, não consegue. E a terceira fase é a fase do descongelamento. Mas isso também já seria uma outra aula, porque aí teria forma de tratamento, tem tudo certinho, tá? Só para vocês hoje saberem o que existe aí de problema no ombro. Luxação. A luxação é quando o ombro sai do lugar. Lembra que eu falei para vocês lá? Pode ser por um monte de problemas. Vocês viram tanto de coisa que conecta o ombro, que deixa o ombro parado? Tanto do braço, né, do úmero, quanto ali da escápula. Então, alguma dessas coisas pode estar frouxa, pode ter rompido, pode ter algum problema, a gente não sabe. E o ombro, ele sai do lugar, tá? Quando ele sai do lugar, essa articulação glenumeral ali na foto tá mostrando bem, é uma luxação, isso é médico, gente, nós só não fazemos nada, a gente liga para o médico coloca no lugar. Ou fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta também. Só que assim, ó, saiu uma vez do lugar, a gente pode até ficar assim, ó, observar, ficar de olho, fala para o cliente ficar de olho. Pode ser só uma vez, tá? Só um pouquinho. Que meus cães aqui não estão me dando paz. Meu Deus, tive que dar um... Chega para lá nesses cachorros, Jesus Cristo. Então, a luxação é isso, quando sai do lugar, tá? Aí temos as fraturas. Fraturas mais comuns que a gente tem no ombro é do acrômio, que eu coloquei a primeira fotinho ali, e a fratura da clavícula, tá? Parece que não, mas é muito comum, gente. Criança, quando cai, fratura a clavícula e nem às vezes nem vê, porque às vezes não sai do lugar, né? Kate, sossega aqui. O acrômio também, né? Nas quedas, acidentes, e às vezes a pessoa nem percebe, vai perceber depois, tá? Então, por isso que é importante fazer a anamnese aí para entender se esse cliente
talvez possa ter aí uma fratura e não sabe, né? O que mais? É isso, senhores e senhoras, a aula de hoje é isso, espero ter ajudado. São muitos estudos ainda sobre cada coisa, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo aí cada vez mais, tá? E mandem sugestões de aulas, de problemas dos clientes de vocês, que aí a gente esmiuça aqui e faz uma aula bem aprofundada, tá bom? Beijocas e boa noite.